começou o julgamento que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inelegível fazer com que ele não possa ser eleito. Se candidatar. Né? Se candidatar a qualquer cargo. Esse julgamento começou hoje por volta das 9 horas da manhã. Nós tivemos a apresentação da acusação, da defesa, depois o procurador eleitoral fez a sua manifestação, e aí o julgamento parou e vai recomeçar na próxima terça-feira. Você acompanhou o julgamento hoje de manhã ou só as notícias? Olha, eu estou acompanhando as notícias e é aquela típica situação que a gente já percebe que a gente vai ficar confuso. Né? Porque tem o rito, a gente já sabe quais são os ritos, né? Tem mais uma data semana que vem, mais uma outra. Em teoria, final aqui de junho a gente já teria um resultado, mas podem pedir vistas. Então pode acontecer de dar uma paradinha, não é verdade? Aí tem os votos de todo mundo, vai saber quanto tempo as pessoas vão levar para fazer esses votos. E a gente já fica naquela sensação de que a gente talvez fique perdido, porque tem a história das provas novas, né? Do Anderson Torres, a história da minuta, do golpe, que foi incluída nesse processo. Eu fui ouvir tanta coisa hoje já, aí muitos dizendo, não, tem a ver sim, tem a ver, tá no processo, porque quer dizer o fim, né? Começou ali antes da eleição, essa ideia de minar a questão das urnas e até o final, de querer descredibilizar a eleição. Outros dizendo, não poderia, porque foi alguma coisa descoberta depois. Então, você já fica naquela sensação de, se os especialistas discordam, eu vou ficar confusa e tenho que ficar atenta e acompanhando para ter uma opinião sobre isso, né, Tramonta? Olha, deixa eu lembrar algumas coisas que talvez as pessoas, só para reavivar a cabeça das pessoas. Construir a história, né? O ex-presidente está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral porque um partido político, o PDT, entrou com uma ação contra ele, contra o presidente, porque ele fez uma reunião com diplomatas em junho de 2022 com o objetivo de influenciar o eleitor. Assim, pensou o partido e foi à justiça por causa disso. Agora, sério, né, Tramontina? O que o PDT diz que o presidente fez? Né? Ele atacou o sistema eleitoral, sugeriu que o sistema não era seguro e que não tinha como ser auditado, ou seja, o resultado da eleição não teria como ser conferida, checada e confirmada. Tudo isso a gente sabe que não é verdade. Mas o presidente da República, diante de diplomatas do mundo inteiro, fez essas afirmações. E como presidente, transmitindo, usando isso na internet, toda a estrutura, né, que você, enfim, tem ali por ser presidente, todo esse poder ali, você usar disso já para construir uma narrativa. Então, acho que também tem esse fator que é bem sério. Porque a gente está falando de justiça eleitoral, então a gente está falando de paridade de candidatos, todo mundo saindo ali da mesma posição para entrar numa eleição. No caso, se antes da eleição ele já está num plano de desestabilizar ainda o sistema democrático, que é o mais sério do que poderia, né? E usando desse aparato governamental, do fato dele ser presidente, então isso é bem sério, e foi diagnosticado ser bem sério na época já foi pontuado, né, ali, que é bem sério. Eu nunca vi um presidente da República chamar os embaixadores sediados em Brasília, ou seja, as maiores autoridades representantes de todos os países que estão ali com a sua embaixada, com o seu corpo consular presente, para falar mal do próprio país. Eu nunca soube que um presidente da República fez propaganda contra o seu país. E aí nós tivemos essa situação bizarra, né? Que resultou na ação do PDT, que hoje começou a ser julgada como algo que pode levar a tornar inelegível o ex-presidente da República. Acho que são 8 anos, Tramontina, que ele fica inelegível. São 8 anos. Conta assim. A partir de 2022, ele ficaria inelegível até 4 dias antes de 2030. Se for tornado inelegível nesse julgamento processo, que começou porque hoje. Tem outros processos também. Tem a questão do Vale Gás, né, ali, que foi bem eleitoreira também, algumas outras ações que ele São usou. 16 ao todo. Pois né? Esta ação mais 16. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está julgando isso, e as acusações que tem contra o ex-presidente são abuso de poder político, porque ele usou o cargo para atacar o processo eleitoral, né? E usou da posição dele para
desequilibrar a eleição em favor dele, que ele seria candidato. E a segunda questão é o uso indevido dos meios de comunicação que você falou aí, né? Ele usou toda a estrutura de comunicação do governo, usou instalações do palácio, segundo a acusação, para se beneficiar na campanha. E isso é crime. Olha, eu acho que assim, vamos ver como é que vai ser esse julgamento, Tramontina. Eu sempre fico tão reticente com essa questão do juridiquês, né? Porque a gente também já está com outros elementos para toda essa história. Tem tantas outras coisas que foram aparecendo em relação a essa tentativa de golpe, se teve, se não teve. Não só essa minuta, teve outras coisas, as conversas lá, do ajudante de ordens do presidente. Só que a gente precisa também considerar o que está nesse processo. Eu vi muitos técnicos falarem disso, né? O que está no processo, a gente está falando do que está no processo e não desse escopo gigante de outras coisas que apareceram. Então é importante que fique ali, enfim, vamos ver como é que vai ser. Eu fico numa expectativa de que pelo menos isso se resolva logo e não protele, porque sempre dá essa impressão, não, aí alguém vai pedir vista, aí é mais um mês, aí quando a gente Agora, tem uma coisa, né? O ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele fez aprovar, ele conseguiu aprovar, no começo desse ano, uma norma dentro do TSE que não permite que algum ministro peça vistas, ou seja, não, peraí, eu não entendi direito, eu vou estudar melhor, aí estão os ministros reunidos numa das sessões, né? E eu não entendi direito, eu peço vistas, quer dizer, tudo para eu estudar em casa e depois eu volto. Alguns consideram que isso é uma jogada para beneficiar alguém, de um lado ou de outro. Para ganhar tempo, né? Aí o TSE, o Supremo, baixou uma norma que não pode pedir vistas por mais de 60 dias. Ou seja, pelo menos 60 dias. Pelo menos 60 dias. Vai acabar, se não acabar na próxima terça e na próxima quinta, acaba em no máximo 60 dias após o recesso do judiciário. E acham que é o Nunes Marques que poderia ser quem pediria vistas, que foi o indicado pelo Bolsonaro para o Supremo. E ele acho que o penúltimo voto, né? O último é o Alexandre de Moraes. Isso. Ele é o penúltimo. Então, vão votar 7, são 7 votantes, né? Entre ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral. Tem também advogados, que são representantes indicados por categorias, né? Então são 7. Começa com o Benedito Gonçalves, que é o ministro relator. Dizem que o voto dele tem 300 páginas. Você viu isso? Eu vi, 300. Gente. Se ele for ler tudo isso aí, não. Imagina. Tem que ter um resumo para leigos. É isso que eu digo. Agora que a gente começou a acompanhar todos esses votos e tudo, muito se fala, né, sobre isso, como a gente agora sabe quem são esses ministros, o nome deles, o que eles falam, o que eles pensam, que antes era uma coisa mais discreta, a gente nem sabia exatamente quem eram esses ministros, esses votos de 300 páginas, quem que já leu isso? Ninguém, acho que só quem estudou, a gente ficava sabendo assim, conclusão. Hoje em dia tem essa possibilidade, por um lado, eu acho que é bom que a gente fica conhecendo mais, que nem ficar tentando conhecer mais, mesmo tendo dificuldade. Mas, por outro, também traz essa vaidade, né? Essa coisa meio louca do cara também ser visto. É transmitido pela TV Justiça. Exato. Então, eu acho um lugar meio vaidoso ali, meio complicadinho, né? Tem uma vaidade aí embutida, né? Tem alguns que claramente tem ministro que tenta, nesses julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior de Justiça, né? Tenta fazer o voto mais simples para que as pessoas entendam. Outros já valorizam o notório saber, o conhecimento, jurídico, né? A coisa jurídica, que fica aquele popopó, que a gente não entende nada. Né? Nada. E é meio desesperador. Mas é até bom que a gente tente entender um pouco, porque também é uma coisa super importante. E para a gente acompanhar mesmo. Eu acho que hoje todo brasileiro sabe o nome dos ministros e eu acho isso uma coisa boa. Só não sei se eu acho tão bom essa coisa desse ego que eles têm que lidar. Porque já é uma coisa difícil você ser juiz, né? E ainda de última instância deve ser uma coisa muito complicada. Eu acho, eticamente, estou dizendo, no íntimo de cada um. E ainda tem que lidar com essa parte do ego e de como as pessoas, enfim,
te encaram ou não, ou sabem quem você é. Não sei, eu acho uma mistura bem complicada. Eu acho meio estranho que quando eles deixam esses tribunais, né, o mais alto tribunal do país, ainda eles vão advogar depois, vão abrir escritório de advocacia com uma idade avançada já, com uma situação estabelecida financeiramente. Acredito que na estrutura familiar também, porque nessa altura da vida as coisas já estão definidas, né? E eu fico muito surpreso, falo, mas precisa, né? Depois de 20 anos no tribunal, de tão importante importância, enfim, nós estamos acompanhando isso. O Brasil já teve recentemente um presidente cassado, Fernando Collor, teve uma presidente cassada, Dilma Rousseff, agora temos um julgamento de um ex-presidente que pode se tornar inelegível. E, Tramonta, você viu o pessoal discutindo? Eu vi também algumas notícias dizendo como, por exemplo, o PT enxerga que seria, se ele de fato não pudesse mais se lançar candidato. Então, parece que parte acha que seria bom, porque o Bolsonaro ele ainda tem aquela base de 20% engajada, o pessoal que sai na rua, etc e tal, então que seria bom. Mas também um lado achando que talvez não, que talvez seja ruim, porque talvez ele vire um grande cabo eleitoral, e aí essa direita mais extrema... Ainda que meio fantasma, mais um cabo eleitoral pesado. Seria um cabo eleitoral pesado para reverter voto para uma direita mais centro. Então, sei lá, um Tarcísio de Freitas, o Calil, algum outro candidato que não fosse tão extremado como o Bolsonaro. E que aí seria até talvez mais perigoso, porque você teria alguém mais centro com o apoio do Bolsonaro transferindo esses votos, e que seria mais perigoso. Então tá todo mundo tentando também pensar para que tá torcendo, se é para ele ficar inelegível ou se é para ele poder entrar. Olha, juro, é de política cinema. É incrível, né? Os caras já estão pensando lá na frente. Se acontecer isso, pode acontecer aquilo ou aquilo outro. Pois o que seria melhor para mim, não é para o brasileiro. É isso que eu acho maravilhoso. O que seria melhor para o meu candidato? Para o meu candidato é melhor enfrentar o Bolsonaro. Então, deixa ele se eleger, não interessa se fez coisa errada. É muito louco o raciocínio da política. E às vezes as pessoas brigam por política, é isso que eu nunca me conformo. Brigam ou discordam de você, enfim, casam essas brigas aí na internet, que, enfim, o pessoal aí da internet conhece bem. E os caras só estão pensando neles 24 horas. Não estão pensando um minuto em ninguém, no povo brasileiro, em nenhuma pessoa. É neles mesmo, como garantir o poder, como vai ficar mais fácil para mim na próxima eleição, como eu vou eleger mais gente da minha base. Exatamente. Já estão nesse pensamento. Exatamente.